Glória a Deus, meu Pai Todo-Poderoso, bem-vindo à oração da tarde. Vamos começar a nossa oração da tarde, como todos sabem, fazemos oração de manhã, à tarde e à noite. Então, você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Pai, poderoso Pai, nos coloque a unção do Senhor, Pai, agora, nesse exato momento, Pai. E que todas as pessoas que vejam esse vídeo, elas possam se conectar diretamente com o Senhor. Se elas estiverem apenas escutando, ou se elas estiverem parando para ver esse vídeo, ou fazendo as suas coisas e escutando no decorrer disso, que elas se sintam conectadas com o poder do Espírito Santo, Pai. Que essas palavras possam tocar profundamente a vida dessas pessoas e elas possam ser beneficiadas com a palavra do Senhor. Porque bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos ímpios, também não andam no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são aqueles que têm a lei na palavra do Senhor e na lei do Senhor. Eles têm prazer na lei do Senhor. E na sua lei, Pai, bem-aventurados são aqueles que meditam de dia e de noite. Nós, portanto, estamos nos portando como bem-aventurados. Estamos meditando na sua palavra de dia, à tarde e à noite. E assim tem uma promessa para nós. O Pai, Ele fala que nós vamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E essas árvores darão o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. E tudo quanto tocar, prosperará. Esse é a base do Salmo 1. Esse Salmo 1, ele é o salmo que diz respeito sobre a prosperidade. Você quer ser próspero em todos os sentidos? O que é ser próspero? Tudo aquilo quanto você tocar, prosperará. Você tem noção dessa promessa? Da promessa de Deus? Tudo aquilo quanto você tocar, prosperará. Isso é uma promessa de Deus. Só que você precisa seguir um protocolo que ele está falando aqui nesse salmo. E esse protocolo eu posso falar que é um segredo. Que segredo é esse? É um segredo difícil de descobrir? Vamos ver? Então, eu tenho primeiro um dever. Que dever que é esse? Não seguir os conselhos dos ímpios, que são os descrentes. Segundo conselho, não andar segundo o caminho dos pecadores. Segundo conselho. E também não andar no caminho dos pecadores, portanto também evitar o máximo número possível de pecados próprios. Terceiro conselho, não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles simplesmente que zombam da lei e da ordem do Senhor. Então, se eu fizer isso, e eu fizer um segundo passo, a segunda etapa que ele pede para nós, Deus Pai pede para nós, qual que é? Ter prazer, isso é importante, prazer na lei do Senhor, na lei do Pai. Por que ele fala que a gente tem que ter prazer na lei do Senhor? Porque deve ser um momento de regozijo ler a palavra. Porque se você tem prazer, você continua fazendo aquilo. Ou seja, lendo a palavra. Porque tudo que você tem prazer, você cria o quê? Um hábito. Certo? E se esse hábito for ruim, o que acontece? A gente não chama de hábito, a gente chama de vício. O vício nada mais é do que um hábito ruim. É aquilo que você faz sempre, mas aquilo é prejudicial. Ou para você, ou para as outras pessoas. Portanto, Deus, ele, de forma magnética e de muita inteligência suprema, ele sabe que para nós continuarmos aqui fazendo as orações, nós temos que ter prazer. Porque se nós tivermos prazer, é o segundo passo que ele fala nesse versículo. Você vai meditar de dia e de noite. Agora, se você não tiver prazer, você vai fazer uma vez, vai fazer 2 vezes e depois. Depois, daqui uma semana. E depois, depois daqui um mês.
Por quê? O que é mais importante? Ah, mais importante é ficar aqui no celular, vendo as redes sociais. O mais importante é ficar fazendo joguinho. O mais importante é sair com meus amigos. O mais importante é o quê? Uma lista imensa. E o menos importante é o quê? Se debruçar sobre essa relação íntima com o Pai Todo-Poderoso. Então ele sabe que para você ser próspero, você vai ter que ter como pré-requisito o prazer na lei do Senhor. Então, primeiro pré-requisito, não andar naquelas estruturas lá dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Segundo pré-requisito, que se aprofunda um pouco mais, que afunila e elimina as pessoas. Mas não vai eliminar você a partir de hoje. Porque você está sabendo desse segredo. E você vai saber que você tem que sair dos pecadores, dos ímpios e dos escarnecedores. E segundo passo, qual que é? Deus fala para você, tenha prazer em mim. Tenha prazer em ter relação íntima comigo. Tenha prazer em em conversar comigo. Tenha prazer em se ajoelhar e orar. Tenha prazer em estar o tempo todo comigo. E assim você vai o quê? Meditar na minha lei de dia e de noite. Ao meditar na minha lei de dia e de noite, o que vai acontecer? Você vai tomar posse de todas as milhares e milhares de promessas que Deus tem para você. Ao tomar posse das milhares e milhares de promessas que Deus tem para você, o que vai acontecer, meu filho? O que vai acontecer? Você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A água é a fonte eterna da vida. Não é a água que você vai lá no bebedouro, pega e toma. É também essa, mas é muito mais do que essa. É a água da vida, que alimenta o seu espírito da eternidade, um espírito consolador, diretamente da fonte de Deus, Pai Todo-Poderoso. E ele fala a segunda promessa que ele te dá. Qual que é? Você dará o seu fruto no seu tempo. Oh, glória a Deus, eu darei o fruto ao meu tempo em quê? Em todos os setores. Na saúde eu vou ter saúde, não vou ter depressão, eu vou ter saúde. Não vou ter doença, eu vou ter saúde. Não vou ter tristeza, eu vou ter alegria. Eu não vou ter desemprego, eu vou ter emprego. Eu vou ter trabalho, eu vou ter projetos, eu vou ter sonhos. Você vai ter sonhos, você vai ter projetos, você vai ter trabalhos, você vai ter ânimo, não vai ter preguiça. Você vai ter paz, a paz verdadeira, a paz no caos. Você vai ter tranquilidade. Isso é dar o seu fruto no seu tempo. Tudo que você fizer, se você bater na minha porta, eu abrirei. Ele fala isso em Mateus. Então você dará o seu fruto no seu tempo. E o que vai acontecer? Uma coisa sobrenatural, que é o versículo seguinte. Que aqui tem um segredo. Que não sei se muitas pessoas se atentam a essa questão. Ele fala o seguinte. Você dará o seu fruto no seu tempo. Vamos lá, desde o começo. Você estará plantado junto a ribeiros de águas. Você dará o seu fruto no seu tempo. E depois ele fala uma coisa excepcional aqui. E que é um segredo. As suas folhas não cairão. Hã? As minhas folhas não cairão? Me diga, meu irmão e minha irmã. Ande pelos 4 cantos do mundo. Vá da China a Amazônia, os Estados Unidos, Europa, Austrália, qualquer lugar. Você vai ver alguma folha de alguma árvore que não vai cair? Eu aposto com você que todas as folhas de todas as árvores do planeta Terra vão cair. Captou? Pegou o que eu quero falar? Pegou onde está o segredo? Se ele tem uma promessa para você, se você fizer todo esse protocolo que ele está falando, ele tem uma promessa para você. Você vai estar plantado junto a ribeiros de águas. Você dará o seu fruto no seu tempo em todas as áreas da sua vida. E as suas folhas não cairão. Opa! Então eu não vou ser uma árvore comum. Eu vou ser a árvore da vida. Aquela árvore que estava lá no Jardim do Éden, que detinha todo o poder e a sabedoria da eternidade. Você vai ter acesso a isso.
e cada vez mais. E por isso que daí ele termina concluindo até aqui. E ele fala: tudo quanto você tocar prosperará. Tudo. Ele falou: somente isso, meu filho? Não. Ele falou: somente isso, meu filho? Somente aquilo? Não, não, isso aí não. Isso aqui não. Ele falou: tudo quanto você tocar prosperará. Pois é, isso é magnífico. Aqui está a chave de uma libertação. Aqui está a chave de um empoderamento, de uma força, de uma paz, de uma tranquilidade, de um direcionamento, de um caminho, de um exercício. Por exemplo, você vai lá na academia fazer flexão, você vai lá fazer barra, você vai lá dar uma corridinha na esteira, você vai lá fazer bicicleta, você vai lá fazer natação. Você vai lá estudar inglês para você ser melhor na comunicação lá quando você for para os Estados Unidos. Então você está se exercitando, não tá? Em todas essas áreas que eu falei. E sobre este ponto, você está se exercitando? Não seria magnífico esse exercício? Essa sabedoria? Atingir essa sabedoria? Para atingir essa sabedoria, você precisa ter esse exercício, essa prática. Primeiro, consciência dessa chave de libertação. Depois eu começar a caminhar nessa sabedoria. Não, agora eu vou tomar posse. Não só vou escutar por aqui, vai sair por aqui. Não, vou tomar posse. Tá bom, essa palavra é minha. A partir de hoje eu vou fazer isso que Deus está falando para mim aqui, ó. Eu vou começar a evitar o pecado, eu vou começar a evitar andar com os pecadores, eu vou começar a não acreditar nos ímpios que são descrentes, eu vou acreditar primeiro no Senhor. Eu vou tentar me comunicar primeiro com o Senhor. Senhor, eu tenho que fazer isso? O Senhor tem que... O que o Senhor acha? Não, você vai perguntar para a tua vizinha fofoqueira. Você vai dar atenção para as matérias sensacionalistas dos zombadores de Deus? Ou você vai ter prazer na lei do Senhor, vai meditar na lei de dia e de noite, e assim vai começar a pensar assim: não, eu vou ser essa promessa, essa árvore plantada junto a ribeiros, eu vou dar o meu fruto no meu tempo, em todas as áreas da minha vida, e eu vou para um próximo nível. Que próximo nível é esse? Sobrenatural, contato direto com Deus. As minhas folhas não cairão e eu terei contato direto com a árvore da vida. E tudo quanto eu tocar, prosperará. Assim você mesmo vai profetizar diante da sua própria vida. Porque eu profetizo diante da minha própria vida. Tudo quanto eu tocar, eu prosperarei. Amém? E você também. A partir de hoje, com a palavra de Deus. Então ficamos por aqui na oração da tarde. Nos acompanhe, compartilhe esse vídeo. Escreva aqui o seu testemunho e escreva aqui, ó, embaixo. O que você vai escrever? Tudo quanto eu tocar, eu prosperarei. Tudo quanto eu tocar, eu prosperarei. Tudo quanto eu tocar, eu prosperarei. Assim, Deus profetiza sobre a sua vida, meu filho e minha filha. Amém? Amém. Então esteja para a oração da noite. E é um prazer estar aqui com você, falando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Então é isso. Dá vontade de continuar, mas agora temos que voltar ao trabalho. E que você também volte à sua vida e tenha uma excelente tarde, um excelente dia, e à noite estaremos juntos novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.